seja. Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia, Júlio. Bom dia, Denise. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham através da rede Amigo Espírita. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, aos amigos que nos acompanham no chat, através da transmissão via o YouTube, como também os companheiros que estão acompanhando a transmissão através do Facebook. Para nós é um motivo de muita alegria. Hoje, 18 de março de 2017, nós estamos aqui para o estudo do Apocalipse, utilizando a chave da revelação, que é a doutrina espírita. Obviamente, procurando no nosso trabalho dar um caráter para ele universalista. Ou seja, é um estudo doutrinário espírita, mas também nós tentaremos adequar para que companheiros de outros segmentos religiosos possam desfrutar desse singelo trabalho que nós estamos realizando. Estudo de número 57. Hoje, tendo como tema desvio e idolatria, Elias e Jezabel. Nós estamos trabalhando no Apocalipse capítulo 2, trabalhando as cartas, né? As cartas, que são 7 cartas endereçadas a 7 igrejas que compunham aquele procedimento, aquele fulcro de irradiação do cristianismo nos seus primeiros momentos. Lembrando que o estudo é interpretativo e buscamos, tirando o véu da letra, trazermos também para as nossas necessidades atuais de evolução. Estamos especificamente na 4ª carta, endereçada à igreja de Tiatira. Vamos ao texto. Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Pega um pincel para mim. Da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O nosso versículo hoje, o trabalho que vamos realizar é em torno do versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja de Tiatira, dentro desse contexto, até agora é a 4ª carta, nós estamos verificando que é uma igreja que apresenta aspectos muito interessantes no que remonta à parte da espiritualização do ser. Principalmente quando a gente volta
nos versículos anteriores, quando fala dos olhos como chama de fogo, dos pés como latão reluzente. Falamos da base que precisa de ser polida, a base do conhecimento, a base da estrutura mental. Os olhos como chama de fogo, como aquela capacidade que o espírito vai adquirindo em ter olhos de ver. O olhar no sentido de um mecanismo capaz de transformar pedras em pães, espinhos em flores, não é? Aquilo que não é lícito, transformando para que se torne lícito. Enfim, a dinâmica operacional de ver, decodificar e partir para um empreendimento de um ajuste aos interesses espiritualizantes. É nesse sentido. E não mais naqueles interesses que nós ainda sustentamos. Interesses pessoais, interesses egoístas, arrogantes, no sentido da acomodação, de nos mantermos na retaguarda, sofisticando para não mudar. Então o Apocalipse, ele significa revelação. Ou seja, procurarmos tirar o véu, entender, para que nós possamos operar em nome de Jesus, em nome do Cristo, do Evangelho. E a questão das obras, o entendimento das obras que a gente bateu muito aqui, não é? As obras, as primeiras obras que motivaram a nossa, vamos dizer assim, o início de uma trajetória de mudança. Então, aquele contexto anterior de muito valor, mas que, nesse momento, não atende mais, porque não estamos aqui para cultivar vaidades. Então, o que foi feito? Foi feito. Ok. Teve o valor? Teve. Mas agora já não me basta. Eu saio para fazer de novo. Com mais sabedoria, com mais habilidade. Então não temos mais essa de que eu fiz, eu contribuí. Não. Nós estamos entrando no nós. Não é? A ideia de nos integrarmos com aqueles espíritos que já estão numa condição aprimorada. Então o que eu fiz perante o que eles fazem é nada. Ou seja, a gente olha para o passado, busca apoio, busca experiência, mas o foco é no futuro. Eu tenho muito ainda que fazer. Pegaram lá? Muito que fazer de uma forma mais qualificada. Não é? Ela ficou lá escondidinha, pede para sentar aqui na frente. Vem cá, senta aqui, dona Lia. Bom, gente, então, a questão da paciência, que a gente não pode deixar de falar. Ciência da paz. Então, dentro desse mecanismo de aprendizado, estarmos focados, nos capacitando nessa ciência. A minha paz vos dou. Então, não podemos precipitar. Não adianta querer passar o carro na frente dos bois, porque não é assim que nós vamos evoluir em nível espiritual. Aqui na Terra nós somos convidados a correr. Não é verdade? O tempo todo. O chefe vai falar para o empregado, você tem que dar resultado. O professor na escola vai estar cobrando do aluno que ele estude o conteúdo. Não é assim? Então nós estamos sendo atropelados por um sistema. Agora eu vou dar um exemplo que nós temos aqui, trabalhadores da FEAC. Na casa espírita é diferente. Não é assim? O indivíduo liga para mim e fala assim, olha, estava tudo programado para acontecer. Mas teve esse e esse problema, teve essa e essa dificuldade. Tem algum problema? Eu vou dizer não. Porque aqui eu estou tentando gerenciar em nome do Cristo. Aí eu tenho que pensar, olha, não dependeu de você.
não dependeu do terceiro. Então significa que assim a espiritualidade quer, ponto final. Pegaram? Porque senão o indivíduo fala assim, não, mas eu não consegui. Eu vou falar para ele que ele é incompetente? Eu não tenho autoridade para falar, porque eu não tenho competência nos meus desafios. Então Jesus não exige o que o indivíduo não pode dar. Ponto. Ah, mas a casa espírita tem que funcionar, tem que se adequar ao novo momento. Que seja outra casa espírita, não é a FEAC. Com todo respeito às outras casas que adotam esse sistema. Mas na hora que o indivíduo aqui vai preencher um cheque administrativo na FEAC, ele tem que preencher um cheque para pagar uma conta com amor, com alegria. Ele não está preenchendo um simples cheque. Essa é mais ou menos a lição da paciência. Em nível pessoal, eu quando tive a oportunidade de lançar o livro Chico, Diálogos e Recordações, o Júlio conhece essa história. Eu estava autografando junto com o Arnaldo Rocha, lá no salão da União Espírita Mineira. Passou Honório Abreu, chegou no meu ouvido e falou assim, ô Carlos, lembro de uma coisa. Agora que vai começar o seu desafio. Fazer o livro não é difícil, não. Agora você vai ter que divulgar o livro. Você está autografando. Você está divulgando o livro. Você não coloca simplesmente o seu nome. Ou algumas meia dúzia de palavras. Coloca vibração aqui. Todas as vezes, Luiz, seja onde que eu estiver, pode ter o número de pessoas que for na fila imensa, que costuma ter. Estou vendo lá que tem ansiedade na fila para a fila andar rápido. Eu estou sentado ali, para mim não importa se a fila está demorando ou não está. Porque cada pessoa que chega, eu procuro olhar no olho dela e procurar treinar o evangelho. Aí eu vou treinar o evangelho. Pegaram? Eu vou estar olhando para ela. Como é que é o nome da senhora? Que Jesus abençoe a senhora. É só isso. Não vou escrever um texto ali, porque a fila está grande. Mas eu estou interagindo. Eu estou dando esse exemplo sem nenhum arrobo de vaidade, porque eu fui muito claro em dizer que eu estou treinando. Então, quando eu estou lá no dia a dia preenchendo um cheque para alguém, aí eu tenho que preencher o cheque rápido? Costuma. Mas esse treinamento do autógrafo, na hora que eu estou preenchendo o cheque, por mais rápido que seja, eu não posso deixar de colocar sentimento naquilo. Aí a gente sai da filosofia e vai para a prática. Jesus lá no mundo. Mas o Júlio está ansioso. Tá não, Júlio? Nós temos que ir para o texto. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Semana passada a gente falou um pouquinho da Jezabel, porém não tivemos gravações, né? Não pudemos transmitir. E hoje, vocês que estavam aqui semana passada vão me ajudar, para que a gente não esqueça dos detalhes da Jezabel. Interessante porque Jezabel, a história de Jezabel é uma história muito emblemática, né? Ela tem muitos símbolos. Jezabel, filha de Etibal, casou, né, um rei pagão, casou com Acabe. Acabe foi o 7º rei de Judá, né? 7º rei. 7º, é o número 7 aí. 7º rei. O que, para a gente não estender muito essa história, mas o que é importante a gente verificar é o seguinte: o que aconteceu naquela época? Jezabel trouxe da sua cultura, não é, gentia, né? Ela trouxe, ela se tornou como que sacerdotisa de Baal, né? O culto a Moloque, etc. Que são deuses pagãos. Então lembra que semana passada a gente falou que os hebreus tinham um compromisso com o monoteísmo.
Então os pagãos, na realidade, eram aqueles que adoravam vários deuses. E os cultos de Baal, por exemplo, eram cultos que estimulavam o prazer, né? Havia sacrifícios de sangue, fazia-se o pedido, e para que o Deus pudesse responder, fazia-se os sacrifícios. Então havia autoflagelações, cortes, sangue, sacrifícios de animais, bem como sacrifícios de crianças. E dentro dessas práticas também havia o estímulo às práticas sexuais, né? E as libações, utilização de ópio e etc. Bom, isso era a crença que caracterizava esses povos, que eram povos semi-bárbaros, vamos dizer assim. Então o monoteísmo chegou para fazer vamos dizer assim, dar um salto de qualidade nas crenças. Isso foi muito importante na época. Embora a gente sabe que o politeísmo ele é fruto do que os sacerdotes da antiguidade apresentavam para o povo, e essa doutrina foi deturpada pelo povo. Porque os sacerdotes, na essência, acreditavam na existência de um Deus único. Mas para que o povo fosse convidado no desenvolvimento da fé, precisava-se de materializar Deus. E nada melhor do que utilizar as forças da natureza e representantes desse Deus. E aí se criou deuses para todos os segmentos, né? Podemos assim dizer, da agricultura, da pecuária, da fertilização, do amor, da relação, da família e etc. Os chineses tinham o culto dos avoengos, que até acabou migrando para a cultura romana, né? Então, que é o culto aos antepassados, não é isso? Então, nas casas tinha, por exemplo, os deuses lares, tinha as imagens, etc. Então, era uma forma de se relacionar com o mundo espiritual. No caso aqui, essa história ela é marcante, por quê? Porque com o casamento de um rei judeu com uma rainha pagã, já houve um desconforto, né? Porque o casamento tinha um objetivo político, né? Político, de domínios, de extensão de terras, etc. E Jezabel era uma mulher de uma personalidade muito forte, uma personalidade marcante. E semana passada a gente exaltou aqui, que nas nossas pesquisas aí, que Jezabel, como sacerdotisa, era uma mulher casta. Porque para ser sacerdotisa, ela tinha que ser casta. Ou seja, não havia, por parte da sacerdotisa, o envolvimento com as práticas do povo. Então a gente já consegue, por aqui, diferenciar, porque até foi você que levantou a questão, não foi? Jezabel, então, não era prostituta. Né? Por que aqui é trabalhada a questão da prostituição? Então não era Jezabel que era prostituta. Mas foi Isabel que chancelou para que aquelas práticas se tornassem populares. Então vocês imaginem o seguinte, você tinha o povo, o povo fiel às práticas judaicas. De repente, há uma abertura no contexto cultural, social, religioso, para se falar de outras crenças. E o que é pior, no caso? Que eram crenças que favoreciam a práticas que batiam de frente com aquele regime, vamos dizer assim, muito rígido dos judeus, né? Da questão da família, etc., da adoração, de tirar um dia, que é o dia da santificação, daqueles períodos de jejuns, né? Dos horários de orações, a ida no templo. Eu estou falando de religião,
certo? E passa para o Luiz. Fala, Luiz. Luiz vai ter uma participação agora para nos ajudar. É coisa rápida. Então eu posso entender assim que essa prostituição é que a Jezabel, na verdade, ela não é uma prostituta, ela vai prostituir aquilo que os judeus tinham de conhecimento, né? Eles tinham um conhecimento de um Deus único, ela vai então prostituir essa ideia no sentido de trazer a ideia do Deus pagão, né? Nesse sentido. Sim, sim. E o que é muito interessante, porque dentro desse contexto, que você sintetizou muito bem, é necessário a gente lembrar a figura de Acabe. Acabe o rei. Me empresta aqui. Acabe o rei. Pronto. Vamos tratar aqui, que eu vou personificar o estudo para ajudar. Então nós tínhamos o rei Acabe, Jezabel, a rainha, e depois vai surgir uma figura de um profeta, o maior de todos os profetas, Elias. O interessante é o seguinte: Jezabel tinha uma personalidade marcante, forte. Ela, com essa personalidade, influenciou Acabe, que tinha uma personalidade frágil, que permitiu a influência de Jezabel, a sua mulher. Que ela, dentre tantas coisas que ela fez, ela mandou construir um templo para adorar Baal. Um templo para adorar Baal. Acabe permitiu. Ele ficou envolvido pelo magnetismo da sua esposa. Nesse contexto, houve um enfrentamento direto com os sacerdotes do templo. Lembrando que o rei era soberano aos sacerdotes, mas havia uma ligação muito direta entre os interesses políticos do rei com os interesses religiosos dos sacerdotes. Deu aí? Então, na realidade, os sacerdotes perderam a autoridade. Isso que foi importante a gente ressaltar. Porque mais à frente, quando vai surgir a figura de Elias, Elias surge como um profeta para manifestar a voz do povo que estava numa situação de muitas dificuldades. Porque se você desvia, você começa a pagar o preço natural pelo desvio. Então, Elias é aquele que vai representar o clamor dos homens. Nós ressaltamos aqui semana passada, e vamos falar de que é importante. Lembram que nós falamos sobre o contexto político entre os sacerdotes e o rei? Que na realidade eles queriam se manter na posição de beneficiados, de privilegiados. Porque eles estavam vinculados ao rei, o rei dava autoridade militar para eles e eles faziam o que eles queriam. E eles mantinham todas as suas graças, todos os seus privilégios. As benesses. Nesse contexto, a Jezabel trazendo a nova religião para o seio dos judeus, ela trouxe com essa proposta, os sacerdotes daquela religião. O que ficaram conhecidos como os sacerdotes de Baal. Aí você está estabelecendo uma divisão de poder. Vai ficar discutindo o poder judiciário, né? O poder executivo, o legislativo e o quarto aí que é o religioso. Imagine como que estava lá aquela situação. E o que é interessante também ressaltar que ela era a primeira dama.
Jezabel era a primeira dama. Portanto, o rei Acabe, frágil, influenciado, fascinado. Vamos pensar agora uma relação a dois? Não é? A gente fala, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui quem devia mandar era o Acabe, mas no fundo quem mandava era Jezabel. E ele, envolvido naquele contexto que caracteriza aí paixão, que vai definir a fascinação, passou a ser subjugado pela paixão, que ele permitiu que tomasse corpo. Jezabel tomou corpo? Não. É o que ela representava na expressão da personalidade de Acabe. Ou seja, a Jezabel foi só médium. Porque vocês lembram que nós trabalhamos isso aqui semana passada, eu até vou parar de falar de semana passada, porque quem está assistindo o vídeo agora não vai entender. Mas vamos ser mais claros. É muito interessante a gente verificar o seguinte, que todos esses personagens, eles representam na nossa intimidade facetas que nós cultuamos. Então nós temos dentro da gente o Acabe, nós temos dentro da gente a Jezabel, e vai surgir, como agora surge, o apóstolo, o profeta do fogo e da água, que é Elias. Ou seja, o profeta Elias é a voz do Senhor, é a manifestação da nossa consciência, que está tentando nos apresentar um caminho novo. Embora a gente queira ficar vinculado ao Acabe e a Jezabel. E outra coisa que nós falamos, com respeito à figura de Jezabel, agora nós vamos falar com respeito. Porque ela era sacerdotisa do que ela acreditava, ela era casta, ela era mãe, lembra que a gente trabalhamos nesse aspecto aqui? Ela era mãe de 3 filhos. Ou seja, ela cumpria os deveres dela como mãe. Para os judeus, ela era o demônio em pessoa. Mas para os sacerdotes de Baal, ela era a sacerdotisa, que os protegia e que protegia a religião deles. Aqueles que já tinham no sangue, vou chamar assim, essa necessidade do culto a Baal, eles estavam em busca da espiritualidade conforme eles concebiam. Agora, para os judeus, é que aconteceu um grande problema. Porque eles, com todo esse envolvimento, eles disseram para eles mesmos que eles não tinham tanta convicção assim. A fé deles, que está simbolizada no Acabe, era uma fé periférica. Era uma fé que movimenta, mas não oferece essencialidade. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Então, se o Acabe estivesse convicto, representante dos judeus ali naquele contexto, ele não tinha se curvado às influências de Jezabel. Então, ou seja, se a gente for pensar bem, cada um no seu quadrado, a gente não diz assim? Então, tanto Jezabel estava com as suas convicções, não é? Os sacerdotes de Baal tinham as suas convicções. Agora, o que entra aqui em dúvida é o comportamento dos sacerdotes judeus. Porque, na realidade, será que eles estavam querendo preservar a religião deles? Ou eles queriam preservar apenas a posição que eles ocupavam de privilégio diante do rei? Porque as trevas, muitas vezes, se reúnem para manter o status quo. Na atualidade, você tem o partido de direita e o partido de esquerda. Eles se degladiam nas eleições, não é verdade? Na hora de aprovar projeto, cada um está pensando no seu umbigo. Mas se acontece alguma coisa que vai tirar o privilégio do partido da esquerda do partido da direita, o que acontece? Eles se unem. Aí surge um procedimento que a gente que está de fora, costumamos a ficar indignados. Mas onde está a coerência? Não é assim? Porque a gente está buscando no comportamento do outro aquela linha de retidão entre o que pregam e o que faz. Mas não, a treva, ela operacionaliza sim.
Enquanto o indivíduo está pensando nele mesmo, ele vai com faca no dente. Não é? Ele vai com faca no dente. E vai contra aquele que está na frente dele, porque, em tese, ele está pensando diferente. Mas a partir do momento que o outro fala assim, não, mas eu também quero o que você quer, então vamos dar a mão. Então, na realidade, os sacerdotes, dentro dessa situação aqui, eles ficaram indignados porque eles perderam o privilégio, porque o privilégio foi dado para outros sacerdotes. Agora, o que vale a pena a gente lembrar é que os sacerdotes não representavam o povo. Quem passou a representar o povo foi um homem do povo, que foi Elias. Esse ponto é extraordinário, porque Elias foi fiel ao que ele acreditava, no seu sentido de o vínculo, a comunhão com Deus. Então essas personalidades são importantes para a gente trabalhar com elas, mas trazendo para o nosso mundo íntimo, observar como que está sendo o nosso comportamento diante da vida. Pode falar. É interessante nessa questão aí, nós vemos o embate do patriarcado dos hebreus com o matriarcado da outra cultura lá do Baal. A questão do patriarcado é simbólica, porque ela simboliza que a razão deve comandar o sentimento. Esse que é o significado. Então, nós vemos que o sistema da Jezabel, o sistema religioso, que representado por Jezabel, que nada mais é do que o sentimento plenamente configurado, exteriorizado, ele tinha, por exemplo, 450 sacerdotes, e nós vamos buscar a simbologia do próprio número, o número 9 aí, certo? No 450. E esse sistema politeísta, positivado aí nessa época, nada mais é do que um sistema que atende plenamente os instintos. São os instintos materializados. Então, todo o processo instintivo que deve ser domado, que veio da retaguarda, usando até um termo que o Beto usou há pouco, ele foi sofisticado e foi entronizado como sendo aquele caminho que leva a uma espiritualidade legítima, mas não é. Então esse sistema todo de politeísmo, idolatria, sacrifícios, nós vemos aí a distorção da proposta, porque a proposta, por exemplo, que está embutida na questão de derramar o sangue, sacrificar os animais, é a do combate às más tendências. Combate às más tendências, combate aos instintos animalizados que se desenvolveram ao longo do tempo, que são ferramentas de trabalho. Então o sacrifício dos animais, na sua intimidade, é uma distorção daquele ensinamento que está decodificado no Decálogo, por exemplo, do combate às más tendências, do combate aos instintos. Então, como as pessoas não conseguiam combater os seus maus pendores, combater a sua... Não é combater, é dar um encaminhamento correto à carga animalizada, que são ferramentas de trabalho, são os princípios que norteiam a busca. Então eles partiam para um sacrifício literal, um sacrifício exterior dos animais, certo? Então, na verdade, o processo ficava mantido, porque se eu, ao invés de domar uma inclinação má, domar um instinto complicado, eu mato um animal para atender uma divindade, eu estou mantendo aquele instinto ainda bem ativo na minha intimidade, e ele vai crescendo e se sofistica na sua exteriorização. Então, por isso é que o movimento é cíclico, é repetitivo. Depois eu sei que você vai falar da repetição desses movimentos no tempo,
E da repetição, inclusive hoje, nos dias atuais, em que, por exemplo, o sexo é bem sofisticado hoje. O sexo encontra sofisticações inimagináveis na sua exteriorização. E o Deus cultuado pela Jezabel era um chamado Astarte, da mitologia fenícia, que era um deus hermafrodita. Ou seja, o componente patriarca, mais o componente matriarca, que é razão e sentimento, numa unidade mantenedora do primitivismo, mantenedora dos instintos, que devemos combater. Ao passo que o que os hebreus vinham trazer para o mundo era a busca da unidade sublimada em Deus, que é o símbolo do monoteísmo. Sair da pluralidade instintiva das buscas complicadas do mundo para aquela unidade tendo como base Deus e os seus ensinamentos. Porque aí o que vai acontecer com o plano dos sentimentos? Eles serão sublimados de acordo com as diretrizes. Então é um aspecto interessante aí, essa questão do patriarca, da matriarca, que são símbolos de potências da alma, razão e sentimento. O patriarca como sendo o componente que vai seguir a diretriz filosófica trazida pelos hebreus, da unidade divina. E o sentimento como sendo a matriarca do processo. Porque se o sentimento não estiver envolvido, um termo que Emmanuel usa muito, não estiver afeiçoado ao Evangelho, não estivermos afeiçoados às leis, nós não seguiremos a filosofia que devemos seguir. Muito bem. Nós vamos rogar a Deus que a gente possa ter mais oportunidades aí para frente, para a gente falar mais dessa história, porque ela é uma história muito rica. Porque, por exemplo, quando surge a figura de Elias, representando o povo, Elias vem trazer o clamor, a representação da necessidade da mudança. Porque se há todo esse contexto de prostituição e, portanto, de idolatria, porque o que Jezabel representa, ou representou nesse contexto aí, foi exatamente a adulteração dos princípios que dimanam do superconsciente. Não é? Jerusalém, o Evangelho, as leis, está dizendo, faça o bem. Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Mas o contexto que é desse paganismo aqui que foi instaurado foi de deixarmos de procurar o Senhor da vida e estabelecer uma relação com os nossos interesses imediatistas. É isso. Então, para mim não importa o outro. Importa os meus interesses, o meu prazer. Então, quando entra, por exemplo, o componente da sexualidade, porque a gente está aqui no texto sobre o tolerar Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam. Então, a Jezabel aqui, ela passa... obviamente que a história trata Jezabel com preconceito. Por quê? A base do ensino aqui é judaico. Então tudo que vai contra não é prostituição. Não é verdade? No contexto histórico. Aí a gente vai... a minha ideia que prevalece, a sua não serve, então eu vou combater a sua ideia. Esse é o mecanismo de disputa, de intolerância. Mas a gente saindo do contexto histórico e voltando para o sentido espiritual, o sentido espiritual, sim, ele está falando de deturpação. A prostituição. A prostituição, qual que é a imagem da prostituição? Não é, a prostituta não é vender-se, não é fazer mercado
com os valores mais intrínsecos, mais íntimos da alma. Deitar-se com vários homens. Deitar-se com vários homens, nesse sentido. Porque no monoteísmo, o projeto é da monogamia. Fidelidade, que representa compromisso, comprometimento. Então, se não há comprometimento, há a poligamia. Não é verdade? Então, os animais praticam sexo para se reproduzir. O homem trouxe o requinte para atingir até um grau máximo de entendimento das forças sexuais como mantenedora, porque energia sexual é energia da vida. Agora, a prática sexual é um departamento. Eu costumo dizer assim, as pessoas costumam ir de uma forma chula, superficial, falarem que vão praticar sexo. Esta expressão praticar sexo, ela por si só ela já se desvinculou da essência mantenedora do sexo, que é o sentimento, que é o amor. Pegaram aí? Quando você fala assim, praticar sexo, você está falando do prazer do sexo. Você está falando do prazer. Você desvincula o prazer com o compromisso, com a interação energética também entre os seres. E essa interação entre os seres, ela nas bases da espiritualidade, ela se dá por responsabilidade, por amor. Porque o sexo sem amor, ele é apenas uma troca de energia puramente material, de emoções, que não alimenta o ser. O amor alimenta o ser. A prática sexual por si vai trazer cansaço, exaustão. O amor é o contrário. Ele projeta o espírito. Pegaram aí? Só que amor, portanto, envolve responsabilidade, carinho, respeito, dignidade. E se há um compromisso, um carinho, existe, portanto, a palavra fidelidade. Porque fidelidade, a fidelidade vem do radical fides. Vocês sabem que fé vem desse mesmo radical? Fides. Então fé é fidelidade. Olha que interessante. Você tem fé? A gente fala assim, eu acredito. Não, peraí. Acreditar é uma coisa. Ter fé é outra coisa. Pegaram? Perguntam para nós assim, vocês acreditam na reencarnação? Não, eu não acredito, eu tenho certeza. Por quê? Porque é a lógica da vida. Você acredita na comunicação dos espíritos? Eu tenho convicção, porque eu converso com os espíritos, a mesma convicção que eu tenho que a existência do sol e do ar. É convicção. Agora, uma coisa é você ter convicção na reencarnação, você tem convicção no espiritismo. A outra coisa é você dizer que tem fidelidade ao espiritismo. Porque fidelidade ao espiritismo não é você ser espírita e vir para o centro espírita. Fidelidade ao espiritismo é você praticar o espiritismo. Casalberto, mas eu vou no centro, eu pratico o espiritismo. Se não é isso que nós estamos falando. Praticar o espiritismo é a sua conversa, a sua prática, o seu comportamento tem a ver com mediunidade. Você sabe que tem influência dos espíritos. Você sabe que você vai desencarnar. Você sabe que tem o outro lado. Enfim. Então a sua prática ela tem a ver com essa coerência. Então esse projeto aqui, esse encaminhamento da Jezabel, definiu claramente um período de muita oscilação histórica. Foi o período considerado o período mais crítico do judaísmo. Foi o período que o judaísmo foi corrompido. Na sua prática, não na sua doutrina, porque a doutrina é uma só. Então, ela é tratada como uma prostituta. E é muito interessante, porque dentro
desse contexto que começaram então, aprovaram o sacrifício a crianças, sacrifício a animais, o sangue, as práticas que complicavam todo o contexto. Isso causou um grande caos na sociedade. Um grande caos. E aí, voltando ao Elias, o Elias surge para fazer com que o povo voltasse a ter fé em Deus. E aí a gente vai ter que fazer um estudo aqui só sobre Elias. É muito interessante agora a gente voltar para essa época que o Apocalipse foi escrito. Porque o Apocalipse foi escrito na época que o imperador era Domiciano. Por volta do século, do ano de 83 a 81 a 96. O que Domiciano implementou no seu regime ditatorial? Que todos aqueles que são cidadãos romanos devem adorar ao imperador, que era Augustus Máximos. Ele era o imperador divino, certo? Então, o cidadão romano que não adorava, que não tinha como ídolo o imperador, ele tinha que se ajustar no contexto para não falar que ele podia ser retirado do contexto, por várias vias, inclusive da crucificação como um criminoso dos mais abjetos. A crucificação era a pior condenação que tinha. E foi essa que imputaram àquele que não tinha conspurcação nenhuma. Voltando. Então, nessa época, espalhou-se no império essa necessidade de adoração. E, obviamente, que adentrou nos portais do cristianismo. Então, estas igrejas, essas 7 igrejas, estavam sob a jurisdição de César. Então, vocês imaginem, você é um cristão, né? Aí, a partir de agora, você tem que deixar de seguir os ensinamentos, né? Como se fosse uma prática, né? Mas vamos trabalhar assim. Você tem que deixar de seguir Jesus para seguir o presidente da República aqui. O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês vão ter que seguir os líderes da terra. Vamos falar assim, porque senão daqui a pouco vocês vão falar. Não vai dar certo essa conversa. Não vai dar certo essa conversa. Porque nós vamos chegar lá e o tempo está, graças a Deus, nos ajudando. O estudo hoje está fluindo. Nós não estamos agarrados, não. Então, os cristãos se sentiram violentados com essa questão. E surgiu na época um movimento chamado, lembra? Fala aí, Júlio. O gnosticismo. O termo gnosticismo, o que significa? Conhecimento. Aquele que tem o conhecimento é um conjunto de correntes filosófico-religiosas sincréticas que chegaram para mimetizar-se com o cristianismo nos primeiros séculos de nossa era, sendo ele, algumas vezes, reverenciados como alta teologia, vindo a ser declarado como um pensamento herético após uma etapa em que aconteceu prestígio entre os intelectuais cristãos. O que vem, sintetizando, o que significa esse movimento chamado gnóstico, ou da gnose? A palavra gnose vem do grego, que significa conhecimento, ou seja, relativo à ciência e à sabedoria. E o que caracterizava essa seita é a seguinte, que para que você adquira o conhecimento, você tem que viver a experiência. Você só adquire o conhecimento pela experiência. O que hoje em dia a gente fala sobre, por exemplo, fazendo uma adequação, ao processo de repetição de um conteúdo que você assimila. Certo? Na escola, você tem a matéria e depois você vai fazer os exercícios para fixar. Nesse caso aqui,
o que valia? Era favorecido principalmente as nossas atuações com o corpo. As nossas práticas, as nossas realizações, portanto, é que nos projetaria ao alcance e à sabedoria. Diferente de algumas interpretações do Evangelho. Podemos citar Paulo, como se a fé ela é assimilada pela graça, né? Ou seja, a intuição, o que vem de fora é que efetivamente vai emular o conhecimento. Então os intelectuais da época começaram a discutir entre eles sobre essa questão. Só que eu não vou entrar no mérito, porque até hoje existe o segmento dos gnósticos, né? E isso vai mudando ao longo do tempo. Mas para a época, o que valia é o seguinte: se o conhecimento é adquirido pela experiência, a parte espiritual nós vamos resolver depois. A parte espiritual nós vamos resolver depois que a gente desencarnar. Aí nós vamos ver com Deus como é que fica. Ou seja, isso foi se ajustando, de uma certa forma, aos interesses da época, que era um mundo pagão. Nós estamos no Império Romano. O cristianismo estava começando. O cristianismo era nada. Certo? Então o que valia, então, entre os filósofos, a discussão era o seguinte: está liberado, viu, gente? Enquanto os cristãos falavam sobre a retenção, o cuidado, a disciplina, os gnósticos apresentavam, portanto, a liberalidade. Então, você pode fazer o que você quiser, porque isso vai te trazer conhecimento, e a parte espiritual a gente vê depois com Deus. Isso causou um grande problema entre os cristãos. Por quê? Como aconteceu na época de Jezabel, né? E eu vou falar cristãos, não. Vamos falar até para os judeus dessa época aqui. Então, essa questão da liberalidade não tem consequência nenhuma. Como não? Tem sim. E a responsabilidade? O reino de Deus depende da nossa conduta, do amar ao próximo, do perdoar, de ter uma vida simples, não é? De ter uma vida mais regrada, né? Não é regada, não. Regada é que complica, é regrada. Aí com a água da vida não tem problema. Mas mesmo ela complica. Mas voltando. Então esse contexto aqui aconteceu no final do primeiro século. Ano de 96, virando para o ano 100, 110, 120, porque o Apocalipse foi escrito nessa época. E essa carta é para a igreja de Tiatira, para dizer o seguinte: vamos voltar? Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aí tem teólogo dizendo assim: então tinha uma Jezabel aqui na época do Apocalipse? Pode até ter tido, porque Jezabel, Irene, Sara, eram nomes comuns. Mas essa Jezabel aqui, que o Cristo, ele não ia falar de uma pessoa, porque não tinha uma figura importante na época com o nome de Jezabel. Ele não ia gastar o tempo dele numa revelação apocalíptica para falar de uma figura ali que não tinha peso nenhum. Ele está, obviamente, se referindo a Jezabel, que foi o símbolo da prostituição do judaísmo, que esse período aconteceu 1000 anos antes desse período dessa carta. Vamos fazer a conta? Essa carta aqui, Domiciano, etc. Então, se você for ao ano de 100 e poucos, 120, 130, vamos falar por aí. Jezabel viveu em qual período? Com Acabe. Foi no século IX. Então, se você colocar o 100 de lá com 900 aqui, dá 1000. Dá 1000. Agora eu gostaria de fazer uma menção honrosa a uma pesquisa de uma companheira do Grupo Emmanuel, que fez o estudo referente a Jezabel no dia 12 de fevereiro do ano de 2000. Eu, particularmente, não estava nessa data.
E eu fiquei surpreso quando eu me deparei com esse material ontem. O Honório não pôde fazer o estudo e a Lenice fez o estudo em substituição a ele. E a Lenice fez um levantamento que é muito favorável e importante para o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Se você pega 1000 anos para trás, aconteceu um fato que está se repetindo, porque o cristianismo estava nascendo no século I e a prostituição, a adulteração aos princípios, estava tomando corpo. Por isso é que o texto está falando, você que tolera, o que é tolera? Tolerar. Fala. Só um adendo. Vamos lembrar que um pouquinho antes aí, no mesmo contexto, quem estava presente lá? Reverberando contra o mesmo processo, João Batista. Isso. Personificando a Herodias, isso. Salomé. Então, o meu processo ainda em permanência. Exatamente. Nós vemos um rei, o Herodes, que era fraco, mentalidade fraca, dominado por Herodíades. Porque Herodíades era esposa de Filipe, irmão de Herodes. O que aconteceu na época? O adultério. Ela começou a adulterar com Herodes. Acabou que houve o rompimento definitivo e ela se tornou esposa, rainha de Herodes. Então o processo de adulteração. Agora é interessante o seguinte, você lembrou bem, na época Elias, e nessa época de cá, João Batista, que tem a mesma performance, porque Elias bateu de frente com Jezabel. Elias bateu de frente, como que ele bateu de frente com Jezabel? Ele primeiro alertou ela, vamos voltar para a história. Depois, ele fez uma previsão de que os judeus passariam por uma seca de 3 anos. Olha como é que a espiritualidade entra em cena. Mediunidade de Elias, 3 anos. Passado 3 anos, eles sobem ao monte, né, onde que tinha os templos, para fazer, os sacerdotes de Baal, para fazer sacrifício para os deuses, mandar chuva. Aí, o que aconteceu? Fizeram o sacrifício, todas as suas práticas, enquanto Elias, reverenciando, a imagem da Bíblia é essa, ele sobe ao monte e fica reverenciando a Deus com a face no chão, fazendo preces para que a chuva viesse. Enquanto os sacerdotes de Baal faziam os sacrifícios, Elias cutucava, Elias perguntava assim, mas por que os vossos deuses não respondem? Porque tinha o Deus da chuva. Baal era Deus da chuva também. Por que Baal não responde? Aí tem uma frase lá no livro de Reis que diz assim, Elias perguntou, Baal está dormindo? O meu Senhor está desperto. Aí eles fizeram um teste, né? Não, esse teste é depois. Aí Elias vai, como eles não conseguiram, ele entra no processo e fala assim, agora é comigo. Agora é com o meu Deus. Aí ele entra num processo, né, de oração, de vibrações. O que aconteceu? Começou as nuvens lá a surgir, e eis que chove. Como ele foi vitorioso, aí o Elias teve o aplauso, o clamor do povo, né, que percebeu o povo que eles estavam adorando um Deus que não tinha esse poder todos. Então eles passam tipo assim, arrependidos, se envolver com Elias. Aí o que Elias manda fazer? Aí Elias avisa que era necessário tirar os sacerdotes de Baal do contexto. Foi aí que aconteceu a morte dos 450 sacerdotes de Baal. Ele lembrou que 450 é 9 vezes... 9 vezes 5, meu filho. 45. Só concluindo. E esta morte foi, no dizer de Emmanuel,
uma dose a mais de justiça que Elias usou. Ele não precisava daquilo, certo? O que aconteceu com a lei de causa e efeito? Passou 1000 anos. 9, ele voltou 9, porque o 1000 anos é Jezabel. Né? 9, que é o 6 já numa projeção positiva, volta João Batista, Elias reencarnado, na figura de João Batista. O que aconteceu com João Batista? Ele não foi a voz que clamou no deserto para falar para o pessoal: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Quer dizer, havia corrupção naquela época. Havia adulteração dos judeus naquela época também. Eles não aprenderam as lições lá que, na época, Jezabel, Acabe e Elias ofereceram. A adulteração de Herodes com Herodíades representava a corrupção que existia entre o povo, a idolatria que existia entre o povo judeu. Tanto que eles não compreenderam nem João Batista e muito menos Jesus. O que aconteceu com João Batista? O que a Salomé, filha de Herodíades, pediu? Ela falou que dançava para o rei, a dança da sensualidade. Ela dançava para o rei, desde que ele desse para ela a cabeça de João Batista. Detalhe. Herodes temeu. Herodes, na hora, pensou, porque ele tinha medo de João Batista, porque João Batista era um médium, um profeta com muito poder, no seu sentido de autoridade moral. Ele era aclamado pelo povo. Tanto que Jesus, observem bem, importante a gente ressaltar, Jesus fala: João Batista é o maior de todos. Querem um paralelo? Os judeus tratam que o maior profeta do Antigo Testamento era Elias. Jesus está falando que João Batista é o maior. Só que Jesus está dizendo que é o mesmo Espírito. Porque o que movia João Batista era o Espírito de Elias. Está no texto. Por exemplo, os teólogos, os religiosos que não acreditam na reencarnação, eles defendem que na realidade o que movia João Batista era o Espírito, era a chama, era o fogo, eram os ensinamentos de Elias. Mas na realidade, era o próprio Elias reencarnado. Mas como o Elias exagerou na dosagem por ter instigado a matança dos 450 sacerdotes, o processo da Herodíades com Salomé e o Herodes, da decapitação, era a lei de causa e efeito funcionando para João Batista, porque os sacerdotes de Baal foram decapitados. Captaram a matemática do processo? Ele teve que responder. Ou seja, a missão dele era sublime, mas ele agiu com a dose de interesse humano, pessoal. O amor e as obras que ele fez atenuando o processo de pagamento, né? Ou seja, ele decapitou 450, mas viveu uma única decapitação, foi responsável pela... Uma decapitação pelo amor, ele conseguiu sublimar esse processo. Gente, isso é importante a gente puxar de novo para a história, porque nesses 1000 anos depois, o processo estava adulterado, novamente. Jesus, o Cristo, através da mediunidade de João, manda a alertiva, certo? E nessa pesquisa que eu comecei a falar, que a Helenice fez, o que a Helenice fez? Ela teve uma intuição, ela julgou 1000 anos para frente. 1000 anos para frente. O que aconteceu no ano de 1100 e... Vamos falar de 1198. Não, antes... não tem que ser ele. Reencarna quem? Na França. Na Úmbria, né?
Na Itália. Desculpa. Na Itália. Francisco Pedro Bernardone. Né? Francesco Pedro Bernardone, que ficou conhecido como Francisco de Assis. Francisco de Assis. Vocês sabem qual seria o nome de Francisco? Isso é uma história que diz a lenda, mas essa lenda tem um fulgor extraordinário. Dona Pica era mãe de Francisco de Assis. O marido, Pedro Bernardone, era o maior comerciante do Mediterrâneo, o homem mais rico daquela época, como comerciante de tecidos, peças, enfim. Ele era um viajante, comerciante, vendedor, etc. Quando a mulher dele ficou grávida, ele estava em viagem. E o nascimento dela, o nascimento da criança, foi envolvido por muita espiritualidade. Diz a lenda que passou um andarilho e bateu na porta de Dona Pica fazendo um pedido. E ela foi atender, uma empregada dela de nome Jarla. Isso é um relato espiritual. Se ele for verídico, e eu vejo coerência nesse aspecto, Jarla foi alertada pelo andarilho. Está para nascer um anjo nessa casa, uma estrela. Sugira para a dona da casa, que o nascimento dessa criança se dê no estábulo da casa, para fazer uma reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu entre os animais. E que ela fique bastante atenta ao nome, porque o nome vai ser muito importante para essa estrela. Dona Pica, quando recebeu a notícia, ela era devota de João Batista. Devota de João Batista. E ela, então, resolve colocar o nome da criança de João, por conta do Batista. Olha aí. Quando a criança nasceu, dentro de toda aquela história extraordinária, Francisco, o pai chegando de viagem, era um espírito muito bronco, muito primitivo nos aspectos da terra. Ele não aceitou essa história e por isso ele mudou o nome para Francesco. Né? Francesco. Então, observem bem, a ligação Francisco de Assis, conforme os depoimentos de médiuns sérios, como Chico Xavier, por exemplo, Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. João Evangelista, que escreveu o livro O Apocalipse. 1000 anos depois. Agora o que é interessante. Francisco de Assis reencarnou na Terra num período que iniciou o maior desatino da Igreja Católica, que foi quando o Papa Inocêncio instaurou a primeira cruzada, a guerra contra os muçulmanos. Né? Era um período de muita corrupção. A Igreja tinha transgredido, né? Tinha deturpado todos os princípios oferecidos pelo cristianismo na sua base de simplicidade, de amor, de caridade, de respeito. A Igreja se corrompeu. E nesse período encarna, portanto, uma estrela de alta grandeza para bater de frente contra a corrupção? Não. Mas para ouvir de Jesus uma mensagem. Francisco, reconstrua a minha igreja. Você conhece essa história? E ele foi com os seus amigos reconstruir a igreja as ruínas da igreja de São Remídio. São Remídio. Falar nisso, São Remídio, aqui ó. São Remídio é que batizou
São Remídio, é que batizou o Clovis, o grande rei que uniu os francos e os gauleses, que é Clovis Tavares, e São Remídio é uma encarnação de Emmanuel. Olha aqui, como é que as coisas se amarram. Isso, e São Remídio viveu no século VIII. Então, 3 séculos à frente, tinha uma igreja que tinha como patrono São Remídio, e ele, Francisco de Assis, vai reconstruir. Mas na realidade não é igreja material, é a igreja espiritual. A definir que no grande futuro, essa igreja espiritual, na intimidade dos corações, iria se estabelecer. Agora eu chamo a atenção, volto para a coleta de dados. No livro Francisco de Assis, psicografado pelo João Nunes Maia, é uma obra belíssima. Tem algumas coisas lá que a gente pode dar umas filtradas, mas é uma obra belíssima. Narra o espírito Miramês que o mentor espiritual de Inocêncio III, o Papa, aquele que instaurou a primeira cruzada, tinha o nome de Telésforo. Telésforo. Quem que é Telésforo? É o nome de um papa que viveu lá no período dessa bagunça toda. Da época que o livro Apocalipse, essa carta foi escrita para a igreja de Tiatira. O papa de 125 a 136. O que esse papa Telésforo fez nessa época? Ele escreveu uma cartilha de comportamento para ver se ajudava no comportamento que tinha sido desviado pelos cristãos em nome dessa prostituição, que está se referindo aqui Jezabel. Gente, a gente vai vendo o seguinte, que a obra psicografada pelo Chico Xavier, ela vai ser compreendida na sua essência daqui a séculos. Porque existe um mentor espiritual de André Luiz, agora eu não me recordo de qual obra, que ele se chamava Telésforo. Mensageiros. E um detalhe, 3 ou 4 papas à frente do Telésforo, dessa época aqui do século I, se chamava o Papa Aniceto. Aniceto também é um dos mentores espirituais de André Luiz. Por que os mentores espirituais do André Luiz são papas que viveram nesse período? Joga 1000 anos para frente. Joga 1000 anos para frente. Aqui nós estamos falando do Francisco de Assis, no ano de 1200. Vou arredondar a bola para vocês. 2200. Você pode tirar 100. 2000. Essa interseção aí. Entre 2000 e 2100. Certo? Porque as contas, elas não precisam ser fechadinha na equação apocalíptica. Que ano que vocês agora estão encarnados? Os espíritos, aguardem, por favor. – 2017. Que história é essa que o Emmanuel fala, por exemplo, de uma data de 2057? Por que Allan Kardec fala para nós sobre o período que estava para chegar? O período das grandes mudanças no planeta. Tiatira, Acabe, Jezabel, Elias. Eu pergunto para vocês, são personagens que fazem parte da nossa realidade na atualidade? Luiz, responde para nós. Na minha opinião, sim. E eu acho que, sem trazer para o lado material da vida, que a gente pode desviar um pouco, eu entendo que esses aspectos do Acabe, da Jezebel, a gente deve sempre trazer para o lado, pensando
no Acabe representando razão e a Jezebel representando sentimento, a gente deve lembrar sempre que da nossa transitoriedade da vida e a transitoriedade daquilo que achamos que conquistamos. Porque o Acabe, ele, embora rei, ele não entronizou o poder. Então, muitas vezes nós, achando que já dominamos certos aspectos, na verdade, não, porque os sentimentos que trazemos conosco, eles na ociosidade que eu falo assim, o Acabe ele bobeou na ociosidade em relação ao plano espiritual superior. Quando nós entramos nessa ociosidade, a Jezebel que trazemos em nós, que são os sentimentos que foram úteis para nós no passado, mas que já não são mais importantes, eles são capazes de prostituir a nossa razão, de desviar a nossa razão daquilo que nós almejamos. Então, hoje ainda é atual, como vai ser atual durante ainda muito tempo, até que consigamos entronizar aquilo que já conquistamos. É isso. Pode falar. Uma lembrança que me veio agora aqui, Roberto, nessa projeção de 1000 anos aí, que estamos vendo aí um ciclo, me recordei do final do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que está registrado que Francisco de Assis vai reencarnar. Um pouco, mais ou menos 1000 anos depois, você se recorda? No final. Então, nós vamos ter a repetição. Nós estamos provavelmente caminhando para uma repetição, porque nós vemos que o Evangelho estabelecido na Terra, nas igrejas, vem sendo corrompido. E cremos que muito embora nós temos o Papa Francisco fazendo um movimento contrário na Igreja Católica, mas nós vemos que o movimento de corrupção das igrejas vem se repetindo. Então, provavelmente, nós vamos caminhar aí para um movimento semelhante quando o Francisco de Assis estiver entre nós. Nós gostamos de pegar sempre aquela ideia do espírito da despersonificação. Porque dos problemas, o problema mais complexo de tudo isso aí, de todo esse contexto da época da Jezabel, desse período do próprio cristianismo aqui no seu nascedouro, porque foram vários movimentos que surgiram nessa época, da idolatria, mas teve, por exemplo, do docentismo. O que é o docentismo? As pessoas acreditavam que Jesus não tinha um corpo de carne. Até hoje existe esse movimento, inclusive dentro do movimento espírita. Aqueles que acreditam que Jesus tinha um corpo fluídico. São teses, mas que a gente observa que, por mais que ela tenha as suas explicações, a gente desvia do foco. A gente desvia do foco. Você quer ver um desvio de foco na atualidade? Que repete muito isso aqui? É um endeusamento que nós promovemos nos dias atuais. Em todos os segmentos da sociedade. Você vai no esporte, você tem o deus do futebol, você tem o deus do basquete, você tem o deus da natação. Não é verdade? E a gente vê que esses deuses são mortais. E eles são cíclicos. Então o Pelé é o rei do futebol. Até hoje ele não foi substituído. Não, o argentino acha que o Deus é o Maradona. Aí discute-se sexo dos anjos. Mas na realidade, no fundo, você só está substituindo alho com bugalho. Certo? E eles são mortais. Como Césares são mortais. Os ídolos morreram. Os nossos ídolos morreram. Mas nós insistimos em elegê-los, em substituí-los. Então você pode não ter o Deus da música, o Deus do esporte, mas você pode ter outros deuses. Né? Você pode ter o Deus que substitui, os deuses que substituem o Deus
que é a essência da vida. O materialismo é uma expressão de deuses. Tem pessoas que o deus dela é o shopping. Dela não é feminino, tá? da pessoa. Desta pessoa. É compra, é comprar. O outro é gastar. O deus dela é a eleição de um comportamento. Isso é idolatria. O Deus dele é um espírito. O Honório batia muito nisso. Você quer ver como é que nós espíritas, vamos deixar o mundo, vamos falar do espiritismo. Nós elegemos os nossos deuses. Antes os deuses eram o Santo Antônio, o São Francisco, o São Paulo. No espiritismo nós temos o Santo Emmanuel. Nós temos o Santo Bezerra, o Santo Eurípides, a Santa Sheila, porque tem mulher, né? A Santa Meimei. Nós temos material que fala da vida da Meimei como uma pessoa, como qualquer um de vocês aqui na Terra. No seu sentido de uma pessoa, uma moça que casou, que tinha uma vida legal, era inteligente, era brincalhona. Aí ela desencarnou e virou santa. Ela virou santa no movimento espírita. Entenderam? E quanto encarnados? No movimento espírita nós temos um Deus chamado Chico Xavier, que substituiu um Deus que se chamava Allan Kardec. Pegaram? Só que o Chico Xavier, no Brasil, é um Deus. O Allan Kardec não é Deus, mas em muitos lugares. Na França, ninguém sabe quem é Allan Kardec, não? Vocês sabiam disso? Não sabe. Allan Kardec... teve esse homem aqui? Porque o foco deles é outro. Então, aqui no Brasil, o Chico é o santo dos nossos dias. Existe um biógrafo do Chico, já desencarnado, de nome Ranieri. Ele escreveu um livro intitulado O Santo dos Nossos Dias. Arnaldo Rocha me contou como que o Chico ficou bravo quando ficou sabendo desse livro. Como que ele ficou indignado. Aí, por fim, ele se conteve. Vai fazer o quê? O que nós podemos fazer contra a ilusão? Ensina Emmanuel. O Chico batia muito nessa tecla. Ensina Emmanuel que para a ilusão só a dor e o tempo. Então, o indivíduo está fascinado, ele está cometendo uma maior confusão lá. Você chegar para ele, para você falar que ele está errado, você vai virar um demônio na frente dele. Porque ele não vai te ouvir. Quando a gente é novo, chegando no espiritismo, muitas vezes a gente tinha aqueles arrobos de dar conselho para os outros. Dar conselho para os outros. Eu vou contar uma história para vocês, e ela aconteceu aqui na América do Sul. Um indivíduo, um casal muito amigo, a esposa me telefonou em prantos. Ela descobriu que o marido estava adulterando. Ela pôs detetive, etc., com fotografia, etc. Me procurou, porque eu era muito amigo do marido. Mas assim, desesperada. E o pior de tudo, que eu conhecia a história, o outro lado da história. E eu tinha que fingir que não sabia de nada. Porque a vida de cada um é a vida de cada um. Mas por ser muito amigo do casal, numa certa feita eu me dignei a sentar com ele, a conversar com ele. 10 minutos de conversa, ele levantou da mesa, foi embora, ficou meu inimigo. E olha que eu fui extremamente cuidadoso. Mas era o Acabe com Jezabel. Não enxerga. Resultado, passou-se mais de 20 anos, louvado seja Deus, o casal retomou as suas, porque a Jezabel era fogo fatu, que encantou, é o canto da sereia. Mas o indivíduo, depois de muitas porretadas, voltou para o centro. O centro essencial das responsabilidades dele. Então, gente, o assunto ele é muito complexo. Porque se, por exemplo, nós fazemos o Chico Deus, nós estamos invertendo o processo.
Allan Kardec representa João Batista, representa Elias, não representa? Não estou falando que ele é a reencarnação dele não, tá? Por mais que existam muitos indícios. Mas isso não vem ao caso, isso não altera o preço do euro. Mas eu não tenho dúvida de que os três representam uma mesma proposta, que é a gente deixar de idolatrar. Porque quando a gente idolatra, a gente está substituindo a essência por fogo fato, por nuvem que vai dissipar. No mundo atual, nosso desafio é esse. Nós estamos, sem perceber, adulterando os princípios que poderiam nos salvar. No seu sentido de salvar, no sentido de nos colocar com o pé no trabalho da caridade, porque a caridade é que salva. Não é isso que o Kardec disse? E aí você estava falando, e a imagem agora está chegando com muita contundência. Você disse sobre o retorno de Francisco de Assis, e eu comecei a falar sobre a despersonalização. Eu não tenho, na minha intimidade, o meu sentimento, não estou falando aqui em nome de doutrina, não li isso em lugar nenhum. O meu sentimento é que esse milênio é um milênio sobre os auspícios das vibrações de Francisco de Assis. Eu não tenho dúvida. Mas não é ele personificado. É o que vai acontecer. É como se o Francisco de Assis estivesse vindo de novo para a Terra, porque ele deixou o Apocalipse, e é como se ele fosse voltar através das aspirações do povo. O povo aspirava, não surgiu Elias? O povo aspira por mudança. Está acontecendo. Eles falaram que eu estava meio bravo aqui quinta-feira no estudo do Livro dos Espíritos, mas não estava não. Estava não. Porque tem hora que a gente acaba soltando algumas frases que elas podem ser interpretadas no pé da letra. Mas o que eu quis dizer, e eu vou repetir. Nós temos hoje um mundo que está indignado com o adultério. O mundo está indignado com o adultério, com a prostituição. O mundo todo. O mundo todo. Então, por exemplo, quando existem as discussões, as polêmicas, elas na realidade, no fundo, ela é uma manifestação de uma alma que está indignada. Ela está indignada porque ela está sendo tratada com preconceito. Ela está indignada porque ela está vendo violência. Ela está, enfim, ela está indignada porque está vendo um grupo que poderia estar auxiliando no progresso, mas estão em tese dificultando o progresso. Aí você vê manifestações de todas as ordens. E a manifestação da indignação, ela vai caracterizar a posição espiritual de quem manifesta. Porque uma coisa é você perceber que está errado e falar assim, o que eu posso fazer para ajudar? Aí eu vou orar por ele. Aí eu vou procurar não fazer a mesma coisa. Então agora tem uns que vão para o Facebook para brigar. Tem outros que é para inventar mentira. Ele é contra o político lá corrupto, aí ele pega um retrato, aí escreve um texto bem elaborado contando uma mentira. Então eu vou dizer uma coisa que está acontecendo agora, é um pensamento jornalístico. Nós vivemos um mundo da pós-verdade. O que significa pós-verdade? É que você tem um fato, o fato é a verdade. Mas a repercussão desse fato, ela toma proporções inimagináveis. Inimagináveis. Porque nós, quanto humanidade, estamos descobrindo que nós temos um poder na mão hoje, que é o poder do espírito livre. E ele tem uma ferramenta chamada internet. Então você publica qualquer coisa, dependendo da tônica que você dá, isso vira verdade. Não é uma tônica, não é um pensamento nazista? Vamos falar uma mentira, insistir com a mentira, que essa mentira se torna verdade. Então, hoje nós estamos vendo isso. Propagandas enganosas. Muitas vezes o próprio governo faz uma propaganda enganosa para que seja aprovado alguma coisa, porque todo mundo acredita que é verdade. Então nós estamos no momento, eu estou falando do próprio governo, daqui, dos Estados Unidos, lá da Coreia, de qualquer lugar. Não vamos
particularizar. Agora, por um outro lado, o clamor da verdade, ele surge como a voz que clama no deserto, de João Batista, doutrina espírita, Elias, porque todo mundo está dizendo, nós temos que questionar, que nós precisamos de mudar. Vocês já viram, nunca no Brasil, por exemplo, nós tínhamos notícias de pessoas milionárias presas. Isso está acontecendo. Tem muita gente que está sendo retirada do contexto porque corrompeu. Ah, mas falta muito. Olha pelo progresso. Não olha pelo que está por vir. Veja as conquistas. Veja os meninos. Veja estes companheiros que estão assistindo o estudo agora com um senso crítico de não simplesmente engolir, mas falar assim, qual é a coerência? O que isso tem a ver com a minha vida? Por que eu parei numa manhã de sábado para falar de evangelho, de doutrina espírita, de Apocalipse? É porque se nós estamos vendo que o nosso mundo é um mundo com uma proporção muito maior, mas igualzinho ao período de Jezabel, que está sendo profetizado aqui do Apocalipse, ou o período da Jezabel de 3.000 anos atrás, não é? Nós estamos vivendo, portanto, um momento em que nós não podemos tolerar. Ah, chegou lá. Chegou a palavra para concluir. Porque o tema é desvio e idolatria. Para a gente trabalhar contra o desvio e contra a idolatria, nós não podemos tolerar. E a tolerância, aquela hora eu comecei a falar, e agora para terminar. Muitas vezes, o tolerar aí, ele tem expressões atuais como politicamente correto, deixa ficar, né? Deixa estar, let it be. Deixa para lá, não vou falar. É preconceito falar. Espera aí. Vamos tomar cuidado com isso, porque os jovens estão com muita volúpia para falar que é preconceito. O certo. A manifestação da verdade. Errado é errado, certo é o certo. Outro dia me disseram assim, um companheiro usou um verbo no tempo errado, e olha que eu tenho muita dificuldade com a língua, hein, portuguesa. Aí eu falei assim, mas será que se você falar a frase assim não fica melhor? Aí tinha um adolescente perto e falou assim, não, mas isso é preconceito. Eu falei assim, preconceito? Eu estou conversando com ele sobre uma coisa nobre. Eu estou falando da língua portuguesa, que é a língua mais perfeita que nós temos aqui na Terra. Que ela está sendo barateada, que ela está sendo esquecida, jogada na lata de lixo, por termos chulos, superficiais. Amigo, falar a verdade não é preconceito. Pode ser preconceito a maneira com que você expressa. Pode ser pejorativo, pode ser intolerante, pode sim. Mas João Batista vai falar a verdade sempre. Doe a quem doer, mesmo que tiver que perder a cabeça. É isso? Agora, a gente encerra dizendo que o João Batista está de mão dada com Francisco de Assis, porque a verdade ele está falando com muito carinho. Amor e verdade, porque é característica do Francisco de Assis. Falar para nós com muito carinho, com muito amor, e relembrar daquele período majestoso de Jesus, quando esteve entre nós, o príncipe, o rei, que podia, como diz Emmanuel, né, podia ter nascido num palácio, mas escolheu uma manjedoura, num lago simples, com pessoas simples, reunindo corações amigos, 12. Ele foi capaz de transformar o mundo. Que os projetos, os nossos sonhos, sejam pautados na simplicidade e no amor. E assim, nós, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, vamos dizer que o tempo encerrou. Eu agradeço a presença de todos vocês. Eu gostaria de que você focasse
Ô Júlio, fica em pé aqui para nós, para você fazer a prece final, para o pessoal de casa acompanhar, por gentileza. Tá aí mesmo. Então nós vamos, nesse momento de reflexão, fecharmos os nossos olhos, procurar elevar os nossos pensamentos a Deus, buscando o amparo da espiritualidade, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade da vida de estarmos aqui reencarnados, a Jesus, nosso Mestre, que não nos desampara nunca, aos amigos da espiritualidade que amparam os trabalhos da casa, aos nossos mentores que não nos abandonam, sempre nos estimulando ao trabalho, à participação de todos os serviços. Que nós possamos, a partir dos ensinamentos da manhã de hoje, reforçar a nossa razão, buscando trabalhar os nossos sentimentos que ainda precisam ser burilados, em busca da sublimação de cada um. Nunca esquecendo de que esse trabalho se faz no dia a dia, na relação com o outro. Sem isso não podemos fazer nada. Então é no nosso dia a dia que vamos implementar aquilo que aprendemos hoje, buscando sempre, na hora das nossas decisões, nos nossos momentos de aferição, colocarmos em prática os princípios do Evangelho, em qualquer circunstância, em qualquer situação, mesmo quando ela não seja desfavorável. Sendo assim, Jesus, profundamente agradecido por esse momento, pedimos sempre o amparo da vossa proteção, que o Senhor seja sempre conosco e que nós, mais ainda, estejamos sempre contigo. Que assim seja.